Gerais, na cidade de Passos, ergue-se um monumento de fé e história, uma joia arquitetônica que completou 160 anos no ano de 2024. Uma relíquia que é mais do que apenas tijolo e argamassa, mas um símbolo de devoção e identidade cultural. Estampada no brasão da cidade, a Capela Centenária de Nossa Senhora da Penha, carinhosamente conhecida como Capelinha da Penha, é um marco inconfundível de Passos, uma testemunha silenciosa do tempo e das transformações da cidade. Construída entre 1863 e 1864 por Antônio Caetano de Faria Lolou, a Capelinha da Penha viu a cidade crescer e mudar ao seu redor. Mas apesar das mudanças, a capela permaneceu firme, resistindo ao tempo e às adversidades. Com seu interior todo em madeira e decoração em rococó dourado, a capela é uma obra-prima do estilo barroco. Sua nave principal com 8 lados faz dela uma das únicas igrejas octogonais no mundo. Mas a Capelinha da Penha é mais do que apenas uma construção histórica. É um lugar de fé e devoção, um lugar onde a comunidade se reúne, um lugar que conta a história de seu povo. Hoje, totalmente restaurada, a Capelinha da Penha brilha com suas cores e detalhes originais. Além de ser um belo templo religioso, tornou-se uma atração turística e histórica da cidade. Junte-se a nós nesta jornada enquanto exploramos a história, a arquitetura e a importância cultural da Capelinha da Penha. Vamos descobrir juntos os segredos e as histórias que esta capela centenária tem para contar. Eu me chamo Leila Maria Surradonic Oliveira de Pado Andrade. Eu sou formada em História e tenho pós-graduação em História do Brasil Colonial, História do Brasil Moderno e também em Artes. E escrevi vários artigos envolvendo a história desta capela. Inclusive, no livro Capela da Penha, a obra do restauro, eu escrevi um texto sobre a história da Capela da Penha. A devoção de Nossa Senhora da Penha chegou ao Brasil e em Passos trazida pelos portugueses. Como sabemos, os primeiros fundadores da cidade de Passos eram ex-garimpeiros da região de Ouro Preto, que foi findando o ouro. Eles então vieram procurando outros lugares que tivessem mineração. Então chegaram aqui trazendo essa devoção de Nossa Senhora da Penha. Na história de Passos, a primeira vez que há referência sobre Lolou é quando é formada a nossa Câmara Municipal. Não havia prefeito, os órgãos executivos, apenas a Câmara Municipal Legislativa. Então, quando foi formada a nossa Câmara, em 1850, o presidente da Câmara, Manuel Lemos, fez uma grande festa na Praça da Matriz para comemorar a instalação da Câmara Municipal. E o Antônio Lolou aparece aí como fogueteiro que soltou os foguetes para comemorar a instalação da Câmara Municipal de Passos. Provavelmente, Antônio Caetano de Faria Lolou teria nascido em Portugal e vindo para a região do ouro. Aqui ele era fazendeiro, oleiro, fogueteiro e até extrator de diamantes. Onde estaria esse diamante? Aqui em Passos, muita gente procurou diamantes naquele morrinho que desce da Santa Casa, que é onde que a gente chama de tobogã, e também ao longo do Rio São João. Até hoje a gente pode ver as margens dele toda mais funda e toda beirada muito mais alta do que várias regiões, indicando os locais onde teria sido escavado procurando ouro e diamantes. Logo que a cidade de Passos foi elevada à cidade, parece uma crise. Essa crise atingiu Antônio Lolou. Ele ficou passando por muitas dificuldades e então ele recorreu a Nossa Senhora da Penha. Fez uma promessa:
se aquelas dificuldades financeiras, e em alguns lugares também dizem que pode ser uma dificuldade de saúde, que ele estava com problema de saúde também, ele ia erigir um templo em louvor a Nossa Senhora da Penha. E assim se deu. Aquelas dificuldades se passaram e ele então cumpriu a promessa com a ajuda de toda a população, inclusive de 2 irmãos, José Caetano Machado e Antônio Caetano Machado, doaram os 4 alqueires de terra onde foi construída a capelinha. Antônio Lolou também foi fundador de um teatro, ajudou a remodelar uma banda chamada Nossa Senhora das Dores e doou toda a região, o terreno onde hoje é o cemitério municipal. Inclusive, em 11 de março de 1895, ele foi enterrado no túmulo de número 1. O formato octogonal, ele foi um formato muito usado na Europa. As 8 bases fazem com que o templo fique mais sólido, mais firme e também com várias aberturas que dá passagem da luz suave, com muita fluidez e muita alegria dentro do templo. O octógono na liturgia, ele tem um sentido muito profundo. Por quê? Na Bíblia, alguns números não significam nada. Número 1, 2, por exemplo. Agora o número 3 significa a Trindade. O número 7 representa aquilo que é perfeito. Mas espera lá, 7 é perfeito e 8. O 8 significa descanso, eternidade, a vitória. Então, o número 8, octógono, é isso. Uma fé que você procura vivê-la aqui na terra, o 7 que é perfeito. E o triunfo final é aquilo que a gente crê e espera, é vida eterna. Aí está o sentido também litúrgico do octógono ou de 8 lados. Para os cristãos, o formato octogonal das capelas transcende a mera estética. O número 8, presente na forma octogonal, representa o 8º dia da criação, que simboliza uma nova realidade que transcende o tempo e o espaço, inaugurando a era da salvação e da graça. Representa também o novo dia oferecido à humanidade na ressurreição de Cristo, um momento crucial na história da salvação. O número 8 também faz referência às 8 pessoas salvas na Arca de Noé, simbolizando um novo começo para a humanidade após o dilúvio. Essa simbologia se conecta à ressurreição de Cristo, marcando o início de uma nova era, livre das amarras da morte. 8 é o número do Novo Testamento. Representa um novo concerto ou nova aliança. 8 autores escreveram o Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e Judas. É interessante notar que o topo octogonal aponta para o alto, para o céu, simbolizando a ascensão de Cristo e a promessa de vida eterna. Neste local onde fica a capelinha, seria o caminho do desemboque. Esse caminho do desemboque era onde passava todo o gado que era levado dessa região nossa aqui, que os fazendeiros criavam gado, engordavam o gado e era levado para as regiões para ser vendido, nas regiões de Goiás e Mato Grosso. Então, passava por aqui. Então a gente pode imaginar esses boiadeiros passando por aqui pela boiada, tirando o seu chapéu e fazendo uma reverência à Nossa Senhora da Penha. Quando vieram para cá os primeiros fazendeiros, eles começaram a diversificar suas atividades. E então viram que aqui na região de Passos tinha muito capim-gordura. E o capim-gordura é ótimo para alimentar o gado. Então, eles iam na região de Goiás, de Mato Grosso, compravam o gado pequeno, magro, traziam para cá, engordavam e depois voltavam com esse gado gordo para lá ou iam vender na região
do Rio de Janeiro. Assim era escoado o gado e Paços ficou conhecido como uma cidade de gado leiteiro e de corte. Em 1863 é o ano da construção da capela. Lolou tomou conta de tudo, indo sempre na frente. Então assim foram feitos leilões de gado, rifas, listas de doação, festas religiosas, cavalhadas, folias de reis, para poder juntar o dinheiro para construir a capela. Alguns registros orais indicam o nome das pessoas que se envolveram mais na construção desta capela. Foram eles Dimas Pires de Moraes, Juca Sintra, Alfredo Serra, Ezequias Vasconcelos, e o mestre de obra era o senhor Silvio Antônio Torres. E também registra que o sino da capela foi doado e fundido por um comerciante ambulante. Outras fontes já indicam que o próprio Lolou que doou o sino e comprou-o no Rio de Janeiro. Essa Capela da Penha foi dedicada ou benzida 3 vezes. A primeira em 5 de agosto de 1864, de acordo com o livro do tombo, número 1 da Paróquia Matriz do Senhor Bom Jesus dos Passos, na página 68, a gente lê que houve a provisão de visita e bênção da Capela Nossa Senhora da Penha. Escrito assim: coincidimos que na mesma capela se possa celebrar o santo sacrifício da missa e mais ofícios divinos, havendo para este fim os necessários paramentos e alfaios com a devida decência. Depois, em 7 de setembro de 1867, a capela foi benta pelo vigário João da Fonseca e Melo. Então, para isso, organizou-se uma procissão com uma grande cavalhada, que atravessou a cidade, desde o Largo da Santa Bárbara até aqui na capelinha, onde foi celebrada a missa. A capela então foi benzida pela 3ª vez pelo padre Cincinato do Carmo Chaves, em 10 de setembro de 1894, conforme o livro do tombo da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus dos Passos. Em 1958, a cidade de Passos fez 100 anos. E o prefeito da cidade, Geraldo da Silva Maia, ele se empenhou muito para poder preparar uma grande festa. E aí se viu que Passos não tinha hino, nem bandeira e nem um brasão. E aí isso tudo foi providenciado. O hino foi feito, o brasão convidou o artista José Barbosa Andrade Silva, o Zé da Beca, que desenhou neste brasão todas as nossas atividades econômicas. O café, o gado, o algodão na época e também a Capelinha da Penha, que se tornou um marco do brasão e da história de Passos. Também, além do brasão, foi feita também a bandeira de Passos, com as cores preta e vermelha e com o escrito por Passos, por Minas e pelo Brasil, e com o triângulo que repete a bandeira de Minas Gerais. Esta capela passou por 3 reformas. A primeira reforma foi em 1964 e o padre que liderou essa reforma foi o Monsenhor Matias. Os vidros foram trocados, mas ele conservou todas as cores originais. O mestre de obra que executou o serviço todo foi o senhor Luiz Rosa. E a inauguração se deu em 30 de agosto de 1964, com a presença do bispo, que elogiou muito o trabalho feito pelo Monsenhor. Já a segunda reforma não foi muito feliz. Foi nos anos 80, onde as cores foram trocadas por marrom e descaracterizou muito o aspecto original da capelinha. A terceira reforma foi liderada pelo padre Clóvis, que trouxe pessoas especializadas para fazer uma reforma que restaurasse todas as cores originais e todo o douramento que existia durante a construção da capelinha. Meu nome é André Neri Figueiredo, eu sou arquiteto de profissão, tenho especialização na área de gestão de restauro na Universidade Federal de Pernambuco,
no Centro de Práticas de Restauro. E também depois eu continuei na linha dos estudos, fiz um mestrado na Itália em edifícios e construções sustentáveis e agora também estou terminando doutorado na área de gestão sustentável e recursos naturais. Começamos o trabalho na capela, primeiro realizando o que a gente chama de um projeto de restauro, né? A gente foi chamado com a equipe que eu trabalhava na época para fazer um levantamento e um mapa de diagnóstico da capela para saber até que ponto ela deveria ser restaurada, não é? Ou em alguma maneira, só algum trabalho de conservação, que durou 3-4 meses de execução. E depois, com esse trabalho, a paróquia, junto com a prefeitura e outras instituições, conseguiram já a verba para começar os trabalhos de restauro, né? Que duraram aproximadamente 2 anos, né? A maior dificuldade é que, quando nós fizemos o projeto de restauro, não tinha verba, por exemplo, para fazer várias prospecções que foram feitas na hora que começamos o projeto. Por exemplo, como a igreja, a capelinha, toda a estrutura em madeira e toda a madeira é revestida. Quando a gente fez o projeto, a gente fez algumas prospecções, algumas colunas e verificamos que tinha um certo dano, principalmente na parte onde a madeira está em contato com a terra, com o solo. Pensávamos na hora do projeto de que isso seria uma intervenção muito simples de se fazer. Mas no momento que a gente começou a fazer a verificação em todas as colunas, a gente verificou que tinha a mesma patologia. Então isso logicamente complicou mais o projeto, porque também tivemos a assessoria do engenheiro especialista em madeira para verificar qual era o dano estrutural que tinha na capela, para evitar, por exemplo, que tivesse algum tema de estabilização que pudesse vir a ruína. E aí o que aconteceu é que na hora que começou a fazer o projeto, a gente teve que fazer todo um trabalho de melhora da estrutura da igreja. Tivemos que cortar a madeira da base. Vou dar um exemplo, né? A gente tinha umas colunas aproximadamente 25 por 25 em madeira, todo o tamanho da igreja, vamos falar que tinha aproximadamente 10 metros, e justamente onde estava em contato com a terra, nesse pedaço, a seção da coluna já tinha sido comida pelos fungos e tinha algumas colunas que tinham chegado em 5 por 5. Então, quer dizer, logicamente a estrutura estava superdimensionada, não veio a ruína, não caiu, só que precisava de uma intervenção forte. Então, o que a gente fez, nós tivemos que estabilizar, escorar toda a igreja, deixá-la como que flutuando, cortando a parte de baixo, fazendo uma nova fundação em radier, em concreto, e aí conectando com a estrutura existente de madeira. Então, continua todas as colunas de madeira, toda a estrutura continua igual tal qual, só a fundação que a gente teve que fazer esse trabalho de estabilização para a igreja não cair. Foi feito por partes. Basicamente, o octógono, a gente escorou todo o octógono, tiramos a parte de baixo, toda a madeira que estava da terra para o chão, a gente deixou como memória do lado de fora da capela. Eu acho que ainda está, que são só como os bancos, são os troncos que estavam podres que a gente tirou, deixamos como memória, e dali a gente foi fazendo a estabilização de cada coluna. É um trabalho bem delicado para se fazer. Logo também a parte artística demorou bastante tempo, teve douramento, tema de materiais, o tema de conseguir uma equipe para trabalhar em loco, então também foi um pouco difícil nesse sentido, mas a parte artística, na verdade, aí foi uma reconstituição. Na verdade, muito do altar, como está descrito no livro, já tinha sido alterado. Falam que o altar antigo tinha sido vendido e só ficou uma moldura antiga, que é o anjo, que está na parte de cima. Nesse anjo a gente fez a prospecção e encontramos douramento. E fazendo um levantamento fotográfico do que tinha antes na capela, a gente verificou que sim, havia várias molduras com douramento. Então se chegou junto com o Conselho de Patrimônio, a prefeitura e a mesma paróquia em reconstituir as molduras, que era uma réplica da antiga, voltar a colocar como se era antes, com douramento e as cores originais da madeira, que era aquele azul claro. Como encargo próprio, foi o meu primeiro projeto de restauro. Havia vários animais convivendo na capela. A gente encontrou coruja, barata, rato, além dos cupins, que viviam. Havia também ao lado da capela várias árvores que foram ipês, que tinham mais ou menos 40 anos, que foram plantados indiscriminadamente, sem pensar que poderiam afetar a estrutura da capela. Então a gente teve que cortar esses ipês, aí logo a paróquia plantou outros ipês, 5 vezes mais em outros lugares, mas esses ipês estavam afetando também a estrutura da capela e dos muros, tanto que a parte do muro perimétrico que tinha da capela a gente teve que refazer porque já estava em ruína por causa das árvores. Materiais que não eram adequados, por exemplo, na torre posterior da capela, como eu falei, toda a estrutura é em madeira. Então, nos anos 80, 1980, fizeram uma reforma, eu não chamo restauro porque foi uma reforma, e esse campanário, a torre, estava caindo. Então, na ideia de quem realizou a intervenção, nas colunas e vigas, tinha as 2 colunas e as vigas, justamente ali estava tendo um processo de deterioração
deterioramento muito forte. E tinha fungos e tinha perdido bastante seção, ou seja, praticamente a viga não estava funcionando. Então a torre estava caindo. O que eles fizeram na época foi preencher o vazio com concreto. Então isso acabou deteriorando ainda mais. Então quando a gente chegou, a gente teve que fazer todo um trabalho de escoramento, porque realmente, quando você olhava, a torre estava já indo do prumo, já com processo de colapso. As cores eram outras, né? Foram totalmente alteradas. No restauro, como a gente faz um estudo de prospecção. A gente abre umas janelinhas e estuda qual eram as cores que teve no tempo da igreja, né? Também trabalho fotográfico, se tiver, no trabalho histórico, tudo que a gente foi feito, buscamos documentação, tudo para chegar nas cores, vamos dizer, as primeiras cores originais, né? Também os vidros do zimbório foi uma reconstituição, porque não se tinha, aí como eu falei das intervenções que foram feitas no tempo. Quando a gente começou a fazer o restauro, o zimbório estava totalmente fechado. Estava fechado por dentro, você só via uma madeira que tapava. Todas as paredes estavam com tijolo, madeira e tijolo. Então já não havia a iluminação do zimbório. O que a gente fez aí também foi um trabalho de reconstituição, através de fotos antigas e demonstrando, logicamente, que isso era uma intervenção moderna. A gente deixou na cor da madeira, os vidros e a madeira tal que a gente colocou, para demonstrar que sim, havia uma iluminação, mas a gente não tinha amostra, né, do que era o antigo. Então a gente mostrando que foi uma intervenção, uma reconstituição, igualzinho em Coulthard, mas que voltava ao uso original, que era a iluminação interna da capela. Bem, foram vários profissionais. A gente teve a sorte no momento lá de encontrar alguns profissionais já antigos que trabalhavam com madeira. Lembro do seu Donato, o irmão dele, o seu Renato, que eram dois irmãos que tinham bastante experiência em madeira e conheciam muito de como trabalhar com madeira. Então eles nos ajudaram bastante nesse processo de não ter que trazer mão de obra externa. Então valorizar uma mão de obra local, buscando também a sabedoria deles e com o apoio de profissionais vinculados, especialistas em madeira. A gente teve o apoio do engenheiro Denis Prata, que na época era pesquisador da USP de São Carlos, em madeira. Ele fez todo o laudo técnico para a gente e fez todo o acompanhamento da execução de diferentes etapas que eu falei para vocês, com a fundação, né, o restauro das madeiras, né, o processo de conservação, porque também não é só colocar madeira, tem que passar também produtos para conservar a madeira. E além disso, todos os outros ajudantes que apoiaram no processo também de artístico, que foi mais ou menos umas 40, 50 pessoas em todo o processo, né? Todo o processo tem suas dificuldades, bem que é normal, porque, como eu disse, a gente começou um projeto de restauro fazendo uma análise que não tinha sido exaustiva, porque não tinha como fazer uma análise em todas as partes da igreja. E quando a gente começou a verificar cada ponto, outras coisas surgiram, que eram importantes tocar também e restaurar. Então, nada me pareceu que foi complicado de fazer. Eu acho que todo projeto a gente tem que ter a maior disposição para fazer as coisas da melhor maneira, né? Eu acho que trabalhar na Capelinha foi muito gratificante e marcou a minha vida profissional, né? Eu acho que para todas as pessoas de Passos, espero que continuem preservando e tendo a memória da capela sempre presente. E espero que possa durar mais 160 anos, né? Conservando, contando a história e difundindo a beleza e as características únicas que tem a Capela da Penha. Foi um momento muito especial na minha vida profissional, porque me deu bastante critérios de todas as maneiras, né? Tanto do ponto de vista profissional, técnico, contato com as pessoas, né? O tema de gestão de um projeto tão complicado como esse é muito gratificante, passar por todo esse processo e ter um resultado como foi que se conseguiu. A satisfação de começar um projeto que teve muitas dificuldades que comecei e terminar da maneira que se terminou, e principalmente com a comunidade que vivia ali, as pessoas mais antigas que vinham, olha, você está restaurando, voltando como era antes, coisas que a capela estava muito deteriorada, né? Então eu acho que isso que, como profissional, a gente sempre tem muita alegria quando vê o trabalho terminado, né? O trabalho terminado dessa maneira, com um processo tão longo de trabalho e desenvolvimento, foi muito gratificante. Donato Berto Mendes, 85 anos de vida. Sempre frequentei a Capelinha. Muita amizade com todos os padres que teve aqui. E eu fui mais ou menos o mestre de obra daqui mesmo, né? O mestre de obra. O padre Clóvis, nós éramos muito amigos. Ele foi lá em casa, falou assim: seu Donato, eu quero que o senhor vá trabalhar na reforma da igreja, da Penha da Capelinha, né? Aí eu falei: padre, eu não vou. Não tenho condição de ir, porque faz 22 anos. Faz 22 anos que eu não subo numa escada, não tenho condição mais para isso. Eu falei: não,
Você vai nem que seja para administrar lá para mim e tal, né? Eu vim para cá. Aí eu vim pra cá, né? Primeiro dia eu não subia tantinho assim no andame, já não dava conta mais, né? Fui indo, cada dia mais arte um pouco, final das contas. Andei por aí afora tudo, aluguei a marcenaria pro padre, ali pertinho, e lá nós trazia pra cá e montava. Tinha dia que eu chegava lá em casa, eu vou te falar, eu chegava morto mesmo, eu não aguento. Mas no outro dia eu tava cedo aqui. Peguei esse encargo e graças a Deus fui até terminar, até no fim. Essas pecinhas aí, ó, tudo tava quebrado, reformamos tudo. O que tinha de colar nós colou, o que não tinha nós pôs novo, fizemos de novo. Essas colunas aqui foi, acho que essas duas aqui, ó, nós fez ela de novo. Essas portas, aquelas ali foi feita, nós é que fez, e aí foi uma luta forte mesmo. Aquela cruz, lá no Arte, lá, a última lá, veio uma firma de Belo Horizonte, foi montar aquela cruz. Depois ela montou a cruz, né? Cimentou lá, fez uma bola de cimento, desse tamanho aqui que ela é fixada ali no meio. E eu fui na cidade, o meu irmão, ó, que nós vinha subindo na rua ali, nós parou o carro lá, aí eu falei pra ele, Renato, vamos dar uma olhada, olha naquela cruz pra você ver o quanto ela tá fora de prumo. E a cruz virada pra lá, ó. Aí o padre Cromp falou assim, ó, mandar chamar o povo de Belo Horizonte aqui, pra fazer, e ficava Carlos. Eu falei pro Renato, Renato, será que nós dá conta de arrumar ela? Nós dá conta. E ele era mais esperto, mais novo que eu, né? Ele era melhor para subir. Ele subiu em cima daquela coisa de cimento e foi cortando ela de cavadeira, fundando de cimento. Ele ficou um tempo grande ali em cima, bloqueando ela, até conseguir soltar a cruz. Só que soltou ela, conseguiu aprumar e retou ela certinho aí, cimentou de novo, tá lá, prontinho. Essas burbujas aqui, ó, tudo foi feito de novo. Esse arco aqui foi feito de novo. Estava tudo detonado. O sino. Tudo amarrado essas teias. É para trocar dessa madeiramento tudo. Aqui eles fizeram de novo, aqui, ó. Que não foi, nós fez, mas depois tornou dar uma reforminha no telhado. Essa torre aqui, pra cima aí, ela é igual aquela lá, ó. Aquelas telhas lá, eles ficavam por dentro e o pedreiro por fora. Senão não tinha como ela parar. A telha, amarrada nesse arame, tudo amarrado assim, tudo por baixo. Foi o negócio lá, ela vinha, engampava assim, nós parafusávamos uma na outra, amarrava naquela onde é que a outra tampava assim. Amarrava uma, punha a outra, amarrava a outra, punha a outra. O sino aqui era desse tamanhozinho, desse tamanho. Você vê que som bonito, né? E que tava tudo crunchado, aqui ficava cheio de pó. Aí depois, né, essa madeira rústica aqui foi feito tudo de madeira rústica. Não aproveitou quase nada mesmo, muito pouquinha coisa. Que aproveitou um pouco desse portal aqui, ó. Foi aproveitado. Esse aqui é os antigos. Essa aqui também não foi trocada não. O original dela ainda. E naquele tempo não tinha um guincho, não tinha nada para ajudar eles. Como é que eles... Aqui eles têm que tirar chapéu para eles. Os primeiros que fez, né? Todas as vezes que eu entro dentro dela, eu fico olhando, pensei, eu volto lá atrás, né? Os dias que nós estávamos mexendo com aquilo lá, o jeito que nós estávamos fazendo, como é que não era. Isso vem aquela emoção boa, né? Muita emoção que eu tenho.
Em 1998, era prefeito de Passos o senhor Nelson Jorge Maia. Ele iniciou um processo de vários tombamentos na cidade. Um deles foi o tombamento da Capelinha da Penha, como patrimônio histórico da cidade de Passos pelo decreto número 316/98, de 26 de agosto, com a inscrição número 3 no livro do tombo municipal. E em 1999, o arquiteto Paulo Esper Pimenta elaborou o projeto do campanário para poder marcar o tombamento da capela. A partir daí, então, não se podia mais mexer nas formações originais. Houve uma preocupação muito grande do município e de todos envolvidos aqui na comunidade da Penha para conservar a capela com suas originais cores e estruturas. Observando aqui, dentro da capela, o estilo de arte produzido pela construção, a gente pode observar os arcos redondos que remetem ao estilo grego, as colunas que foram muito usadas pelos gregos e pelos romanos. Também lá no altar a gente vê a presença dessas colunas, as colunas greco-romanas, né? E também o douramento, que é uma característica muito importante do rococó, o dourado, as folhas, né? E também do barroco mineiro, que é esse excesso de detalhes, de informação, como a gente vê no altar. Inclusive, os anjos, que aqui não são muitos, mas que remetem aos anjos muito presentes no estilo barroco mineiro. O coronel Joaquim Gomes apelidou a Capelinha da Penha de Coroa Luminosa de Passos, porque tinha esse vitral colorido aqui em cima e de longe era visto. As invernadas de gado, o gado vinha vindo do Glória para cá e os boiadeiros atestavam que eles já vinham olhando para ver a claridade desse vitral. Então, assim, a Capelinha se tornou um marco da cidade de Passos e a sua história foi levada para as regiões de Goiás e Mato Grosso. Sobre o vitral, cujo nome correto é zimbório, o coronel Francisco Gomes escreveu a seguinte homenagem, em forma de poema. Nas tardes de largo ocaso, quando o sol descambava descoberto, ferindo o colorido emplacamento dos caixilhos, havia a suntuosa refulgência, um grande deslumbramento de chispas pluricoloridas. Vista de longe, parecia uma parada de sonhos, fonte de maravilhas vertidas sobre a cidade. Coroa luminosa de Passos. Na reforma do Monsenhor Matias, os escritos dizem que os vidros foram trocados. E então a gente não tem certeza se esses vidros que refletem essa luz agora, bem amarelada dentro da igreja, se eram os mesmos da construção original. Daqui deste local, nós podemos observar a grandiosidade do estilo octogonal. As colunas que emolduram essas colunas, também a passagem de muita luz e a preservação das cores naturais trazem a beleza e a fluidez das cores neste local. Agora, uma curiosidade. Uma das igrejas mais antigas de Passos era a Igreja Santo Antônio. Ela foi demolida. Essa igreja ficava na Rua Santo Antônio, início da Rua Santo Antônio, onde hoje é a Praça da de Sul. E de lá, a pia batismal foi trazida aqui para a Capelinha da Penha. E é essa aqui. Após explorarmos a história e a arquitetura da Capelinha da Penha, com a historiadora Leila Suhadolnik, agora nos voltamos para as vozes que vivem e respiram esse espaço sagrado. Conversaremos com aqueles que dedicam seu tempo e esforço para preservar e manter viva a essência da capelinha. São eles que zelam pelas velhas tábuas de madeira, pelas imagens sacras e pelos detalhes dourados
que contam a história de gerações. Essas vozes nos levarão além das paredes físicas da capela, revelando os desafios enfrentados, as tradições mantidas e a devoção que transcende o tempo. Nossa, eu sou funcionária faz 18 anos da paróquia. Na época do Padre Cross, a gente fazia um trabalho voluntário. Minha mãe fazia voluntário, a Lúcia Caetano fazia tudo voluntário, sabe? As minhas horas de folga do outro trabalho que eu tinha, que eu trabalhei no Alto Krakauer 22 anos. Aí eu saía do hospital 3 horas da tarde e ia para a capelinha. Essas festividades que quando eu comecei a participar, para mim foi muito interessante. A alegria do pessoal, a devoção pela Nossa Senhora da Penha, a festa em si, para mim foi um ponto especial na nossa caminhada dentro da paróquia. Minha mãe praticamente foi a primeira pessoa que ajudou na barraca da festa, que era construída em bambu. Quando chovia era aquele transtorno. Mas ela com meu pai ajudava a montar a barraca, ela fritava batatinha. E era uma festa tradicional, e a cidade lá, né? A cidade de Passos parava para ir para a festa da Penha, que foi plantado pelo Monsenhor Matias, esse amor, essa devoção pela Nossa Senhora da Penha. A minha primeira comunhão foi com ele, e a crisma, na época, os estudos que nós fazíamos, tinha a presença dele, muito sério, muito firme, né? Mas era carinhoso, todo mundo tinha medo, mas ele é uma pessoa carinhosa, uma figura muito forte na nossa paróquia. Fez 2 restaurações. Histórias que meus pais me contaram, porque na época a gente não era muito criança. Houve uma chuva muito forte, então caiu um raio na torre da igreja e o telhado ficou danificado. Aí foi nessa época que o Monsenhor fez o primeiro restauro. Aí o outro foi quando as paredes começaram a rachar, foi interditada, aí ele pegou firme, levantou a igreja novamente. Aí depois veio o Padre Arnaldo Belucci, né, com a doença do Monsenhor, o Padre Arnaldo que veio. Aí quando o Padre Arnaldo chegou, aí ele mudou a cara da capela. Tirou tudo que vocês estão vendo lá hoje, e tirou, pintou ela de verniz, tirou as características dela, né? Aí o Padre Cross chegou, mostramos para ele. Olha como que era a capela, esse padre que chegou, esse italiano, o que ele fez? Padre Cross, vamos fazer ela de novo. Falei, é caro, né? Ele falou, é muito caro, mas vocês vão me ajudar? Nós falamos, ajuda. Mamãe era viva na época. Falou, não, nós ajudamos. Só fazer os eventos, aí nós estamos dentro, eu vou ajudar. Minha mãe era praticamente uma líder, né, do bairro, assim, era muito animada. Aí nós fazíamos festa junina na rua, fazia um monte de coisa para arrecadar dinheiro, né? Não foi fácil, não. O Padre Cross é peitudo, mas saiu. Demorou, acho que uns 4 anos, né? Para estar daquele jeito lá. Mas nós conseguimos. A cidade inteira, né? A cidade inteira vestiu a camisa. O sonho só se realiza quando todo mundo abraça a mesma causa. Pelo amor de Deus, é de uma grandeza que não tem definição, é muito especial. Nossa, sentimento de alegria, muita felicidade, saber que nós vamos deixar isso aí para os nossos que estão vindo agora. A história, né? Tanto é que a capelinha, ele é o brasão da cidade. Então isso pra gente é um orgulho muito grande. Nossa, e o bairro da Penha, até o pessoal brinca que o bairro da Penha é uma outra cidade, né? Mas a diferença é que a capelinha tá aí pronta, tá precisando de reparo. O Padre Luiz está correndo atrás. Mas é muito complicado, né? Porque ela está precisando, assim, de coisa muito forte agora, no momento. Então tem paredes lá já abertas. A capela é feita de adobo, né? Então com o tempo e a chuva, o adobo vai danificando, descascando. Então nós estamos precisando desse cuidado lá. O que o Padre Luiz pode fazer, ele está fazendo. Na terça-feira, o pessoal da Sagrada Face, temos a Legião de Maria, temos a catequese infantil, temos o grupo de oração, temos o grupo do Terço da Misericórdia, missa no domingo às 7 horas da manhã, missa na quinta-feira às 19 horas, muito participativa, muita gente, tem alegria do povo. Tem domingo que o Padre Luiz vai celebrar, os bancos que existem lá, não, aí nós adaptamos cadeira ali em volta, sabe? Tá, ó. Ela é muito visitada, os casamentos, batizados. Tudo é lindo lá, gente do céu. Pelo amor de Deus. Aconchegante, orante. Eu sinto um pedacinho do céu lá dentro. Nossa, é muito interessante. E a chave fica lá em casa, então quando eu quero dar uma chorada, uma rezada, saudade de
dos amados da gente. Aí eu entro dentro da capelinha, encontro a maior paz do mundo. Nossa, ali é... E o privilégio de achar ficar na minha casa. Gente, fala sério. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Aí um belo dia, para aquele negrão forte, mamãe contando, na porta de casa, desceu, aquela batina preta. Antigamente eu usava tomar a benção, né? Beijar o anel, né, do padre. Mamãe beijou. Vamos entrar, moço, muito sem jeito. Não, a conversa é rápida. Tem que trazer a chave da capela para a senhora tomar conta. Mamãe quase desmontou. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Mamãe falou, vixe. E ficou, até hoje. Eu sou Regina Célia Machado Andrade, sou psicopedagoga formada, mas estou atualmente aposentada. Sou membro da paróquia de Nossa Senhora da Penha. Participo de movimentos como o Apostolado do Sagrado Coração, Ministério da Palavra. Quando foi feito o restauro da capela de Nossa Senhora da Penha, o Padre Clóvis solicitou a formação de uma irmandade, um grupo de voluntários que pudesse ficar na capela durante o período de 2 horas, no período da manhã e da tarde. Porque até então foi percebido, como a capela é um patrimônio histórico, que ela passaria a ser também um ponto turístico de Passos. E a gente percebeu mesmo que vinha muita gente, tanto de Passos quanto de outras cidades. Tinha um livro de ponto que a pessoa assinava, colocava endereço, e a Irmandade vinha fazer esse trabalho. Abria a capela das 9 às 11 e das 2 às 16. Não era só simplesmente abrir a capela. Esse trabalho também tinha como função um momento orante para as pessoas que chegassem aqui, com a reza do terço, as novenas e a dedicação, a devoção à Nossa Senhora da Penha. Também tinha como função, como se fosse uma pastoral da ouvidoria, porque muitas pessoas chegavam aqui com problemas sérios, às vezes chorando, e o membro da Irmandade que estava aqui se dispunha a ouvir essa pessoa, a levá-lo também a um momento de oração para que serenasse o seu coração. Esse trabalho durou mais de 5 anos. Foi muito bom esse período. Deus e Nossa Senhora nos abençoou com esse trabalho, que nós éramos chamados de guardiões da capela. Éramos identificados pela camiseta e pelo crachá. Eu que lembro dela antes e vejo hoje, eu acho a coisa mais linda. O dia da dedicação desse altar, eu me emocionei muito. Eu e o Padre Clóvis nos emocionamos muito. Então aqui, essas toras de madeira, a gente vê sinais de que foi mesmo um trabalho bem rústico. Segundo a lenda conta, foi os negros que fizeram esse trabalho, que eram os trabalhadores das fazendas aqui de perto. Então a gente percebe que é tudo feito com machado e facão. Não tem um polimento, porque naquela época com certeza não tinham as ferramentas mais apropriadas para fazer algo mais delicado, mais fino. É muito rústico, mas está suportando isso aí há 160 anos. Essas madeiras não foram estragadas, com certeza são madeiras de grande qualidade, né? Enquanto que as madeiras que estão lá fora, aproveitou para a paisagem do jardim, eram as madeiras que estavam dentro das pilastras e ficaram todas carcomidas, que o caroncho e a capela estava muito perigosa de cair na época, antes do restauro, por causa disso, porque estava tudo muito comprometido. Então, o piso a gente percebe a diferença aqui do piso, pela coloração do piso, como foi feito desde o início. Então, a gente vê que aqui está bem mais amarelado e o Padre Clóvis conseguiu uma fábrica em São Paulo de ladrilhos para fazer igual, para continuar aqui. Mas a gente percebe a diferença direitinho aqui pela coloração do piso. E aqui ainda é mesmo o original, essa parte baixa aqui é original. Eu sou padre Francisco Clóvis Nery, conhecido como Padre Clóvis. Por 12 anos eu trabalhei na paróquia Nossa Senhora da Penha. E eu carrego comigo uma frase: um povo sem memória, um povo sem história. Um povo sem história, um povo sem memória. E chegando na paróquia da Penha, como ela é conhecida, eu percebi que ali é um berço de tradições. O carnaval do passado, as congadas, as lavadeiras da Penha, enfim, havia muita história.
Histórias que estavam se perdendo e que era importante resgatar, como a Festa da Penha, enfim. Foi uma história bonita por 12 anos que concluímos, fizemos juntos. A Capela da Penha, eu me recordo que eu estava celebrando e começou a cair pedaços de telha. E eu assustei porque eu perguntava, meu Deus, olha a responsabilidade que tem. Então quem interditou não foi o bombeiro, fui eu. Falei, olha, não tem condições de celebrar aqui. Ali ao lado tinha ainda muito precário, depois melhoramos, Centro Pastoral Santa Ana. Ali nós passamos então a celebrar. E quando nós não tínhamos dinheiro algum para isso, nenhum. E o André tinha formado em arquitetura, tinha feito espaço sagrado e restauro em Olinda. E o Conselho Econômico falava, padre, não temos dinheiro, mas temos que ter um projeto. E a partir do projeto o Conselho aprovou e fomos à luta. Para isso foram festas, vários eventos. O município, eu me recordo que quando eu recebi o título, cidadão passense, eu fui até a Câmara, peguei na tribuna, eu dizia que muitas vezes a periferia é olhada com desdenho e vai sendo julgada. E que era preciso ali também olhar a memória histórica daquele espaço que estava no brasão da cidade. E conseguimos uma participação do município, porque como ela é tombada e há verbas que vêm do patrimônio, mas o montante, na época, tivemos um valor, então, não significativo, porém que ajudou no processo de restauro. E assim aconteceu. Confesso que havia momentos que dava medo, porque como uma pessoa que você abre e você pensa que um tumor, que um câncer é pequeno, de repente você descobre que tem metástase. Era o que ocorria na Capela da Penha. Porque na década de 70 foi feita uma reforma que camuflou os problemas. Passaram massa de vidro, aonde tinha ação dos cupins. Então, foram camuflados muitos problemas nela. E ali era uma questão de ou se faz, ou a história se vai. E eu digo que sempre o processo desse, você não tem no primeiro momento muita compreensão. Porque alguns chegavam e falavam, padre, para que construir, gastar tanto num imóvel desse? Derruba e faz uma igreja maior. Inclusive em Paço, até hoje, muita gente que nasceu ali não conhece o símbolo de Paço, que é a Capela da Penha. Então, eu acredito que esse valor de fé, mas ao mesmo tempo esse valor histórico, arquitetônico, ele é muito importante para nós. Hoje mesmo nós estamos aqui filmando em Guaxupé, na igreja mais antiga de Guaxupé, coincidentemente, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que foi catedral provisória, e que ela hoje é pequena e que nós estamos vendo como ampliá-la, mas sem perder a sua história. Esse lado para nós é importante. Essa compreensão, não é? Você conseguir conviver com o antigo e com o moderno e não tentar camuflar, mas conviver. Então, para mim, a história da capela, primeiro que é um amor muito grande. Como eu já sei de lá há alguns anos, eu não sei como que o processo continua. Na época nós criamos a Irmandade Nossa Senhora da Penha. Eram leigos voluntários que ficavam ali para que o povo pudesse entrar, pudesse rezar. No primeiro momento, quando foi colocada a ideia do gradil, ao redor da igreja, eu tive uma resistência e até mesmo um embate com o Conselho do Patrimônio. Mas por que colocou gradil? Vivemos num mundo marcado ainda pelo vandalismo. E muitos eram aqueles que pulavam as muretas para quebrar e guardar droga ali dentro. Então, tanto que a compreensão do Conselho foi tamanha, que depois outros patrimônios colocaram gradil também, como proteção. E não para descaracterizar o espaço, para protegê-lo. Então a experiência da Capela da Penha para mim é uma experiência de fé. Porque iniciamos a capela, o restauro, sem um centavo. Como que conseguiu um montante? Não sei. Porque foram festas da Penha, almoços, festas pequenas, de repente o aperto era grande, tinha que pagar e não tinha um recurso, de quase 1 milhão, porque usamos folha de ouro, que era o que havia no passado, e de repente conseguiu 80 mil do município, do patrimônio, e nós conseguimos fazer tudo isso porque mãos generosas acreditaram e ajudaram. Sonharam junto. Isso que é importante também, né? Acreditaram na causa. Aquilo que o coração guarda na memória é eterno. Se passar só por aqui, vai-se embora. Se passa só aqui, vai embora. Mas aquilo que se eterniza na memória, que o coração guarda, é eterno.